Sim. Bom dia. Bom dia, senhor Gilberto. Bom Gilberto, dia, Sandra. Bom dia, Sandra. eu vou começar a te interrogar agora nesse momento, mas antes eu devo lhe esclarecer que o senhor tem o direito constitucional de permanecer calado, como também de ampla defesa. Fique à vontade para se pronunciar. Sim, senhora. Estou É, à disposição. eu vou ler a denúncia que está sendo feita em face da sua pessoa e ao Certo. final eu vou perguntar se são verdadeiros ou não os fatos narrados na denúncia. Positivo. Estou à disposição para ouvir. O Ministério Público vem oferecer denúncia em face de Gilbert Wagner Antunes Lopes, apelido Vaguinho, ou Batman. Elan Martins, apelido Elan Tatuador. Doutora, não seria bom chamar todos, porque a denúncia é muito grande, são muitos réus, ler uma vez só para todo mundo. Não, eu acho melhor devagar, Ok. porque é muito detalhe, eles ficam nervosos, podem esquecer, né? Douglas da Silva Nunes, apelido Guigo. Rafael Miranda Lousada, apelido Gadernal. Pedro Romão Batista. Everaldo de Almeida Neto, apelido Bambu. Consta do inquérito policial que serve de base para a presente, que no dia 27 de maio de 2021, por volta das 23h09, na estrada vicinal Leonel, neste município e comarca, os denunciados Douglas, Rafael e Pedro se associaram criminosamente e, sob o comando dos denunciados Gilbert Wagner e Elan, com ânimos necande e utilizando duas armas de fogo, desferiram ao menos 10 disparos contra o veículo em que se encontravam as vítimas, Marcos Augusto Costa Longa, Josimara Baioco e Heitor Jorgove Arruda, tendo um dos disparos atingido as costas da vítima Marcos Augusto, causando a morte desse, conforme laudo de exame cadavérico, não conseguindo consumar seu intento em relação às demais vítimas por circunstâncias alheias às suas vontades, já que Heitor se abrigou entre os bancos do veículo, não podendo ser alvejado pelo denunciado, pois o carro estava em movimento e os disparos encontraram matérias resistentes no trajeto em relação a Josimara. Revela que o motivo do crime foi uma discussão violenta com graves ameaças entre o denunciado Gilbert Wagner e a vítima Marcos Augusto, após esse cobrar uma dívida de apenas R$ 4.500 relativa à venda de mourões feita pela empresa da vítima para a empresa Lopes do Brasil, construtora limitada, de propriedade de fato do denunciado Gilbert Wagner, em que Elan operava como laranja. Destaca que o crime foi praticado mediante emboscada, uma vez que as vítimas foram surpreendidas no mencionado trajeto pelos denunciados Douglas, Rafael e Não Pedro. estou conseguindo ouvir. Opa! Destaca que o crime foi Se praticado travou. mediante emboscada, uma vez que as vítimas foram Um surpreendidas. problema Doutora, só técnico. um minutinho que eu acho que o Gilbert travou. Só um minutinho, que ele falou que não tá ouvindo e a imagem dele tá travada. Só um minutinho. Deixa eu... Travou. Só um minutinho. Obrigado. Pode chamar o próximo, né? Que é o Douglas, né? Dá uma pausinha. Vamos prosseguir. Então, eu estava na parte que revela que o motivo do crime foi uma discussão violenta, com graves ameaças entre o denunciado Gilbert Wagner e a vítima Marcos Augusto, após esse cobrar uma dívida de apenas R$ 4.500 relativa à venda de mourões feita pela empresa da vítima para a empresa Lopes do Brasil Construtora Limitada, de propriedade de fato do denunciado Gilbert Wagner, em que Elan operava como laranja. Destaca que o crime foi praticado mediante emboscada, uma vez que as vítimas foram surpreendidas no mencionado trajeto pelos denunciados Douglas, Rafael e Pedro, que, ao emparelhar o veículo HB20, subitamente efetuaram inúmeros disparos em direção ao veículo em que se encontravam as vítimas. Levanta que o denunciado Everaldo estava presente no campo de futebol Society,
na localidade de Leonel e passava informações dos paradeiros das vítimas aos denunciados Douglas, Rafael e Pedro, que aguardavam dentro do veículo HB20 a saída das vítimas, podendo assim seguir ao encalço dessas assim que elas saíssem do mencionado local, sem que ninguém os visse de lá. Inclusive, existe foto nos autos que comprova que o HB20 saiu atrás das vítimas tão logo o veículo a Hilux SW4 branca pertencente à vítima Marcos saiu do campo. Consigna que, para empreender a execução da vítima, o denunciado Gilbert Wagner contou com seu laranja, o denunciado Elan, que foi responsável por contratar os serviços dos denunciados. Aponta que os denunciados Rafael, Douglas e Pedro possuíam vínculos entre si, conforme revelam as constantes trocas de mensagens via aplicativo WhatsApp, vide relatório de folha 688 seguintes, tendo inclusive se associado para cometer outros delitos no município de Presidente Kennedy e municípios vizinhos, sendo um destes o roubo ocorrido na marmoraria de Grã, em que o veículo HB20 foi visto em constante circulação entre Soturno e Itapemirim, na madrugada dos fatos, cuja autoria foi associada a Rafael e a Pedro. Narra que o denunciado Pedro também mantinha contato com o denunciado Elan, pois há conversas em que aquele pede o telefone desse, bem como Pedro participou de plano de queima do HB20, pois pesquisou no Google o site de Presidente Kennedy no dia da queima. Menciona que o denunciado Rafael é sobrinho de Marcelo Miranda, condenado pelo homicídio praticado no município de Atílio Viváqua, em que foi utilizada a mesma arma que propeliu o projétil extraído da vítima Marcos Augusto, conforme aponta laudo pericial de folha 100 a 118 dos autos físicos. Informa que o denunciado Rafael, 3 dias após o crime, realizou pesquisa na página da internet, no site Mercado Negro, em busca de carregador para pistola PT-92, de calibre 9mm, sendo o calibre compatível com o utilizado para executar a vítima Marcos, como consta na página 161 dos autos físicos. Ressalta-se que, com base no acesso a pacotes de dados da operadora de telefonia fornecido pelos ERBs que registraram a localização, os denunciados Rafael, Douglas e Pedro estiveram no município de Presidente Kennedy por volta das 21h46 no dia do homicídio. Salienta que o veículo HB20, placa FPY0900, utilizado na empreitada criminosa, foi multado pelo radar afixado no quilômetro 429 da BR-101, no horário de 23h27, poucos minutos após o crime, próximo à localidade de Flecheiras e Gromogol, zona rural de Presidente Kennedy, rota de fuga utilizada pelos criminosos após a execução, o que prova que tal veículo foi utilizado no delito. Recorta que o HB20 placa FPY0900 clonada, visto que a placa real era PWO5238 e que esse veículo foi roubado dia 5 de fevereiro de 2021 no Córrego do Ouro. Indica que os denunciados Rafael e Douglas acessaram pacotes de dados no horário e local próximo ao veículo HB20, foi multado pelo radar fixado no quilômetro 429 da BR-101, provando que os mesmos estavam no veículo utilizado no crime. Relata que 23h30 do dia do crime, próximo ao radar na BR-101, conforme os registros telefônicos, o denunciado Douglas tentou contato com o denunciado Elan por 3 vezes sem êxito, com destaque que essas ligações foram as primeiras efetuadas após o crime, demonstrado o controle do denunciado Elan sobre a ação letal. Narra que o denunciado Elan fez uma ligação na madrugada dos fatos para seu amigo Átila Silveira Viana, com o intuito de obter informações quanto à consumação da execução, sendo que 20 minutos após desligar a referida ligação, Átila entrou em contato com seu irmão Tancredo, residente no município de Presidente Kennedy, e perguntou se haviam matado Marcos Augusto, provando que o denunciado Elan sabia que o crime tinha ocorrido. Consta que o denunciado Rafael, acompanhado por uma ou mais pessoas, queimaram o veículo HB20, placa FPY0900, utilizado para a prática do delito na localidade de Monte Belo, zona rural de Presidente Kennedy, no dia 31 de maio de 2021, mesmo dia em que foi possível verificar que o aparelho celular do denunciado Rafael usou pacotes de dados fornecidos por ERBs nessa comarca. Infere-se que tal ação foi perpetrada com o intuito de desviar a relatada linha de investigação, queimando o veículo nas proximidades da propriedade de um produtor rural que teve desavença anterior com a vítima Marcos. Noticia os autos que o denunciado Gilbert Wagner possui uma longa ficha criminal,
e demonstra ser criminoso quanto mais, sendo investigado pelo crime de homicídio por 2 vezes e condenado pelos crimes de homicídio, falsificação de documento público, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento por 2 vezes, como demonstra a folha 545 dos autos físicos. Depreende-se que o denunciado Gilbert Wagner comandava uma quadrilha responsável pela prática de diversos crimes hediondos, dentre esses o homicídio de Gelivon Pereira, que foi executado pelo denunciado por motivo fútil, que poderiam ser solucionados na esfera judicial, já que não conseguiu tomar posse de um terreno comprado de Gelivon, motivos similares ao que levou a tirar a vida da vítima Marcos. Denota-se do contrato social que a pessoa jurídica Lopes do Brasil Construtora Limitada, ME, vencedora no processo licitatório para realização de obra de pavimentação de rodovia vicinal do trecho de Jaqueira a Santo Eduardo, possuía como sócio o denunciado Gilbert Wagner e seu irmão Charles Alexandre Rubim Lopes. E após sofrer uma alteração, o denunciado retirou-se da sociedade, contudo foi admitida a sua esposa, Juliana Gonçalves Ferreira Lopes, conforme consta a cláusula primeira. Sinaliza que após a quarta alteração contratual da sociedade, em que a esposa do denunciado já não constava como sócia, foi admitido na sociedade o denunciado Elan Martins, conforme consta na cláusula primeira do referido contrato. No entanto, esse atuava apenas como testa de ferro, porquanto todas as tomadas de decisões eram tratadas diretamente com o denunciado Gilbert Wagner, conforme relatado pelos funcionários contratados à época para prestação de serviço no município. Sobressalta que o denunciado Elan não era empresário controlador, e sim motorista da Prefeitura de Marataízes. Materialidade comprovada por meio dos seguintes documentos: laudo pericial acerca do homicídio, denúncia anônima, laudo pericial do veículo dos criminosos, laudo pericial do veículo da vítima, laudo cadavérico, laudo de exame de microcomparação balística e de percussão e relatório de imagens. Verdade? A senhora está me perguntando se procede, é procedente Como é que é? ou não. Está cortando a sua voz, né? Está me perguntando se é procedente. São verdadeiros Consegue me ouvir? fatos narrados nessa denúncia que eu li. Sim. Eu digo que é totalmente procedente, né? Totalmente improcedente. Não são verdadeiros fatos narrados na denúncia. O senhor conhece algum dos acusados? Qual deles que o senhor conhece? Conheço Elan Martins. O senhor é dono da Lopes do Brasil? Não, senhora. E o Elan? O Elan foi sócio da empresa, mas não por mim. Não por minha vontade e nem porque eu dirigi a empresa e que eu coloquei ela como sócio da empresa. Isso é improcedente. O senhor teve problema com o vereador? Nem conheci o vereador. Nunca conversei com ele. Nunca tive pessoalmente com ele e nem por telefone. O senhor comprou morões dele? Ou foi a empresa? Como que foi? Não, não, excelência. Eu fiquei sabendo dessa compra de Mourão, salvo engano, já tem muito tempo, depois que o vereador já tinha sido assassinado, já tinha acontecido esse fato. Eu não sabia de compra, eu não tinha gerência nenhuma pela empresa, na empresa. Ela é totalmente improcedente. E Me a, permite, com toda respeito, eu não estou conseguindo ouvir, se puder perguntei por repetir, que por a gentileza. polícia suspeitou do senhor como mandante do crime. Aí que está, excelência. A polícia, essa investigação, ela foi feita às avessas, desde o início. E chegou a um ponto que ela passou a atender pedidos políticos, pedidos de pessoas envolvidas na política, para que isso viesse para cima de mim.
Mas o senhor é envolvido Senhora, o senhor é envolvido em política? desde quando não teve a emancipação política em Marataízes, em Presidente Kennedy, era tudo uma comarca, era tudo uma só. Eu estou acompanhando a política no sul do estado, conforme pode ver nas minhas redes sociais, desde a época do prefeito Jorge Biscara, do último prefeito, né, antes de acontecer a emancipação política. Em Marataízes, o primeiro prefeito foi Ananias Vieira. Foi Ananias Vieira, o primeiro prefeito. E desde então eu estive envolvido, sim, com a política. E o senhor arranjou inimizades na política sem ser o vereador? Eu não tive inimizade com vereadores, Vossa Excelência Não, acabou de afirmar. a vítima, né? O senhor tem outras inimizades, assim, outras não. O senhor entendeu, né? Tem Sim, inimigos na política foi um erro. que está querendo te prejudicar? Afirmo, assim, deixo claro que o vereador eu nem conhecia. Então, eu nunca tive nenhuma inimizade com ele. Então, eu não conhecia, não tive nenhum atrito com o vereador, com a vítima. E inimizade política, durante esse tempo, a gente sempre tem. A política é assim. É, E depois ela volta volta a ter amizade novamente. Mas a última inimizade que eu tive política foi com um deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marcelo Santos, doutor Rodrigo Lisboa, Correia Lisboa, que é procurador do município de Presidente Kennedy, Vossa Excelência deve conhecê-lo, e com o prefeito Dorley Fontão, quem eu tinha estreita amizade. certo. Então, assim, nenhuma das testemunhas aqui de acusação. O senhor viu aqui, o senhor está com a cópia da denúncia aí? Tem a cópia, sim, senhora. Tem uma lista extensa, não é, de pessoas aí, de testemunhas. Tem alguma dessas testemunhas que o senhor tem alguma coisa contra elas? Que elas podem ter feito? Não, excelente. Ah, Não tem. A maioria eu não conheço. Né? A tem maioria eu não conheço, não tem. Thiago Gomes Viana, os policiais aqui, Vladimir Martins Machado, Eliomar Baiense do Nascimento, Marcos Antônio. Doutor Tiago, eu tive uma discussão, desculpe interromper, assim. A senhora quer continuar? E eu respondo em Pode falar, seguida? fica à vontade. Bom, doutor Tiago, eu tive, sim, com ele, uma desavença com ele, sim. Ele é um delegado, ele é uma pessoa que frequenta o meio político. Pode ser visto até nas redes sociais dele. E ele frequentava o mesmo meio político que eu frequentava. Inclusive, numa ligação telefônica que eu questionei sobre o inquérito, pode-se ver claramente que ele é envolvido com a política, que ele esteve comigo em almoço dentro de prefeitura, ele falou isso em juízo também, que esteve em almoço, mas sempre dizendo que é tática de investigação, né? Mas ele afirma isso numa maneira de se defender, e atendeu o pedido do deputado Marcelo Santos, né? E esse pedido ele nasceu do doutor Rodrigo Lisboa, procurador doutor Rodrigo Lisboa, É, que convenceu o deputado Marcelo Santos, como que o senhor ficou sabendo? até que convencer também o delegado. Como que o senhor ficou sabendo disso? Excelência, eu, É o inclusive, senhor que acha, que está desconfiado, ou o senhor tem não, Excelência, seguras? um mês antes, quando eles decidiram isso, um mês antes de sair a minha prisão, quando eles decidiram isso, eu chamei o senhor Aloysio Correia,
uma reunião na casa de Jaildo Despachante. E lá nós tivemos uma reunião e eu falei para ele o que iria acontecer. Depois eu conversei com outras pessoas, até com autoridades, referente ao que ia acontecer comigo, que iam preparar esse inquérito contra mim. Iam preparar esse inquérito contra mim um mês antes de ser indiciado. E quando, perto de sair a prisão, eu tentei até falar com... Eu fiz um contato até com o magistrado para falar com Vossa Excelência sobre o que poderia estar acontecendo, o que estaria acontecendo em Presidente Kennedy com influência política. Eu não tenho certeza, eu recebi um recado que sim, que informaram Vossa Excelência, mas eu não posso afirmar que realmente informaram a Vossa Excelência. Um magistrado ligou para Vossa Excelência e falou com Vossa Excelência que estariam pedindo a minha prisão por perseguição política. Tá. O senhor confirma que já foi preso ou processado criminalmente alguma outra vez? Sim, senhora. É, o senhor tem ou já teve algum HB20? Tive, sim, senhora. E o senhor acha que essa história de HB20 tem alguma coisa a ver com o HB20 que o senhor tinha? Ou não tem nada a ver? Eu acho que isso eu acho que ajudou, Excelência, isso eu acho que ajudou a propagar comentários, né, na rua, a propagar comentários na rua. Isso eu acredito que tem ajudado, sim. O senhor chegou a ouvir esses comentários no dia do crime, logo no... Não, não, não. Isso começou a acontecer bem depois. Os comentários começaram a acontecer bem depois. Tudo manipulado, Excelência. Tudo fake news, tudo manipulado. Conforme o inquérito, a gente vê no inquérito a juntada de matérias, e essas matérias elas não correspondem com a verdade. Elas não correspondem com a verdade. Nós estávamos preparando uma ação para entrar contra esses repórteres. Inclusive, o repórter Tasso Lohan foi despedido do Metrópolis por divulgar fake news ao meu respeito. E essa fake news que ele fez, eu afirmo aqui que foi um pedido do delegado de Presidente Kennedy, bem antes, já preparando o tribunal midiático, né, que é o tribunal que todo mundo vem em consulta, que é o tribunal do Google, né, onde tem uma condenação por antecipação, né? Então, ali é jogada essas informações, é uma forma de procurar tirar a imagem da pessoa diante das autoridades. A pessoa fica sem crédito, a pessoa fica sem aparência, a pessoa fica sem... Aonde passa, todo mundo fala que ele dali que passou, que está lá na internet. Então, essa utilização do meio do tribunal do Google, do tribunal midiático, tribunal de entender, que foi o que criou a imprensa, né? Essa liberdade exagerada que procuram ter de imprensa, equivocada, acontece isso, é utilizada para poder um meio de manipulação para criar fatos. Para criar Senhora, fatos. E é isso que está acontecendo comigo. aqui nós procuramos trabalhar com provas, não é? A imprensa, né, só pode buscar seus direitos com seu advogado, né? É outro departamento, é isso? Então, vamos lá. O senhor tem mais alguma Sim, coisa na sua defesa? Ah, o senhor tem algum problema de saúde? O senhor está com algum problema de saúde? Está tomando algum sim, remédio? Excelência. Eu sou inválido. Eu fiquei inválido em serviço militar. Uhum. Sim, eu faço tratamento para esquizofrenia. Eu estou em tratamento para esquizofrenia.
né? E tenho agora um tratamento precário, e a minha esposa, ela é minha curadora, né? Transitado e julgado, né? A curatela transitado e julgado, não sei se Vossa Excelência viu nos autos, né? Foi julgado. Eu fiquei inválido, né? Em serviço, né? E isso daí eu passei por junta médica, por diversas perícias, e constatado isso, Vossa Excelência pode ver no que foi juntado nos autos. Dada a palavra ao Ministério Público. Sem perguntas. Dada a palavra à defesa de Elan Martins. Sem perguntas, Excelência. Dada a palavra à defesa de Douglas da Silva Nunes. Sem perguntas, Excelência. Dada a palavra à defesa de Rafael Miranda Lousada. Sem perguntas, Excelência. Dada a palavra à defesa de Pedro Romão Batista. Bom dia, Gilbert. Bom dia. Você, por um acaso, conhece Pedro Romão Baptista, que está aí como Nunca, corrente? doutor, nunca ouvi falar. Só fiquei sabendo aqui no processo, conhecendo Certo. o nome. Na verdade, não só o Pedro, os outros ali tidos como Eu só conheço o executores. Elan. Doutor, eu deixo bem claro aqui, eu conheço o Elan, meu amigo particular, de dentro da minha casa. Isso eu não vou negar em momento algum. O Elan eu conheço. Conheço o Elan, é meu amigo. Os demais eu nunca ouvi falar. Certo. É porque, diante da narrativa que você contou aí, dessa estratégia política, junto com a força policial, de montar aí a acusação e pegar pessoas que estavam respondendo por crimes de roubos, que eles respondem, o Pedro Romão responde aí em Presidente Kennedy, em Vargem Alta, e pegou esses rapazes e jogaram nesse processo como executores. E o Pedro Romão ele nega veemente qualquer ligação, participação nessa morte. E aí por isso é importante dizer se vocês entre si se conhecem. Então, Não, Pedro Romão, você nunca ouviu dizer. nunca ouvi dizer. Nunca ouvi Tá. dizer. Obrigado, só isso. Dada a Obrigado, palavra doutor. de Everaldo de Almeida Neto. Sem perguntas, Excelência. Dada a palavra à defesa de Gilbert Wagner Antunes Lopes. Excelência, obrigado. Senhor Gilbert, vamos rememorar a denúncia aqui. A denúncia é bem clara, que fala que a causa da morte do vereador seria uma discussão que o senhor teve com ele por conta de uma cobrança Uhum. que ele teria feito de morões que teriam comprado junto a Lopes, né? Vamos, então, primeiro a questão da Lopes, né? O senhor, pelo que o senhor leu na denúncia, eles dizem que o senhor era o dono de fato da Lopes, porque você já fez parte do quadro social, Juliana, sua esposa, também, e depois de mais uma alteração contratual, pelo que eu vi, é Max Marcondes que entrou, e depois de Max Marcondes, quem entrou foi Elan. Você conhece esse Max Marcondes? Se sim, o que ele faz da vida? Conhe... Doutor, conheço. Bom dia. Conheço, Bom doutor. dia. E conheço o Max. Max é engenheiro. Ele foi genro do ex-presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, o Timar, vereador Timar. E ele, assim que eu montei essa empresa, eu era sócio dessa empresa cotista, era sócio cotista. E eu tinha terminado a minha gestão como secretário municipal em 2016 e abri essa empresa
em 2017. Na verdade, eu fiz a alteração contratual, e ela eu comprei essa empresa, e fiz a alteração contratual para a construtora. Era uma empresa familiar, por isso o nosso sobrenome, Lopes do Brasil. E eu, assim, quero deixar bem claro que essa empresa não é Lopes do Brasil mais. Essa empresa é a Shark Negócio e Empreendimento, a que está envolvido nos desvios dos Sim, vamos 200 chegar lá. milhões de reais do Laranja de Marataízes, Vamos chegar né? lá. Então, O desenvolvimento essa das empresa era uma perguntas. empresa familiar, era uma empresa familiar. Disputei uma licitação em Presidente Kennedy, disputamos uma licitação. O que foi feito Tinha que ter um engenheiro. Tinha que ter um engenheiro. Então, o profissional técnico, eu chamei o Max, não tinha, no momento, condições de pagá-lo antes de começar o serviço. Então, eu ofereci a ele, eu e meu irmão oferecemos que ele atuasse como engenheiro, mas que ele teria uma porcentagem quando começasse as obras, como se fosse dono, de uma porcentagem até terminar a obra. Ele aceitou e foi em 2019 que ganhamos. Eu saí do quadro da sociedade em 2017, salvo engano, ou em 2018, porque eu fui convocado para os serviços da Ativa, né? O senhor sabe bem, deve ter juntado aí, né? Eu venho da carreira militar, já fiz parte de missão especial pela ONU no Haiti, né? Eu fiquei inválido em serviço recentemente, em 2020. Não sou o Batman, conforme falam aqui na denúncia, né? Eu desconheço isso. Eu fiquei inválido. Eu ressalto aqui, doutor, que eu fiquei inválido em defesa da pátria, pela sociedade. Eu mereci um pouquinho mais de respeito ao rebentar o portão da minha casa. Eu mereci um pouquinho mais de respeito no momento que poderiam me intimar para eu prestar declarações junto à autoridade policial. Eu mereci um pouquinho mais de respeito, porque eu sou um veterano das Forças Armadas que ficou inválido em serviço da pátria e está aí juntado nos autos, né? Então, tudo isso aconteceu e me traz uma tristeza muito grande, porque é uma injustiça. Está claro? Os fatos narrados na denúncia, o réu responde pelos fatos narrados na denúncia. É assim que funciona. Os fatos narrados na denúncia, totalmente improcedentes. Todos eles improcedentes. Inclusive, quando fala da alteração contratual, né? No caso aí, a denúncia, né? Eu falo excelentíssimo senhor promotor de justiça, representante ministerial, eu chamo de excelência porque é excelência mesmo, porque fiscal da lei, né? Ele pegou como base o relatório policial, né? Então, ali no relatório policial, ele vai suprimir as alterações contratuais para poder fazer transparecer que a minha esposa passou direto para o Elan, e que o Elan era meu laranja. Teve várias outras alterações contratuais. Que não foram mencionadas ali naquele intervalo. Tudo de uma forma para poder me prejudicar. E quando essa empresa foi passada para o nome do Max Marconde, ela foi passada a pedido do Samuel, porque a empresa foi vendida antes, foi passado o serviço, foi passado tudo antes de começar a obra. Foi feito um contrato. Quando isso aconteceu, eu pedi para minha esposa sair do contrato social, porque eu já não iria mais administrar a empresa. Pedi para minha esposa sair. E o meu irmão continuou porque era amigo do Samuel. E Samuel ofereceu para ele algumas vantagens, que eu não sei quais são, não mais participei disso,
E dali para frente a coisa rodou com um contrato que foi registrado em cartório, declaração de seu Wilton registrada em cartório, as alterações contratuais que foram juntadas nos autos aí, o contrato registrado em cartório, antes de qualquer acontecimento, que só seu Wilton poderia comprar. Tem as declarações do seu Wilton, doutor. Se o senhor, pegando como base o próprio inquérito mesmo, tem as declarações do seu Wilton que ele fala que ele que comprou. Ele fala que ele que esteve lá, que ele que tinha esse crédito na loja da vítima. Ele fala que ele discutiu, a discussão foi com ele. A discussão foi com ele. E como que falam que a discussão foi comigo? De onde foi extraído? Onde estão os dados extraídos que provam que essa discussão foi comigo? O telefone dele está em juízo. O meu está aqui para ser entregue. Eu vou entregar ao senhor, o senhor vai juntar nos autos, doutor, para poder fazer perícia, que é o mesmo telefone de antes. Inclusive, com conversa até com o doutor Rodrigo Lisboa, a ameaça que ele falou que eu fiz a ele, porque ele que digitou esse inquérito na sala do delegado, ele que digitou o relatório policial, que até questionei o delegado, doutor Rodrigo Lisboa, teve ou não teve no seu escritório, na sua delegacia? Teve ou não teve? E ele diversas vezes não quis me responder. Depois gaguejou, disse que não, depois disse que sim. Depois ele falou que o Rodrigo Lisboa era meu amigo. Então, esse embaraço de coisa não fica visível. Isso não torna visível que tem algo de errado envolvido nisso? Que tem algo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa interrompê-lo, mas uma coisa me chamou a atenção aqui de supetão. O senhor até mencionou, falei que nós iríamos chegar lá. A polícia afirma, o Ministério Público corroborando a versão da polícia, afirma que o senhor seria o dono de fato da Lopes. Só que o senhor mencionou que a Lopes virou charque. E essa charque, conforme o documento juntado, ela foi alvo de operação. Veja bem, o senhor foi alvo dessa operação como proprietário de fato Não, da charque? quem denunciou fui eu. Eu que sou o denunciante. Eu estou aqui hoje nessa situação porque eu iniciei a denúncia, eu que consegui conversar com uma pessoa que é laranja, o seu Welter, e conversei com ele, falei com ele, entendeu? Que era melhor que ele fizesse essa denúncia, que ele contribuísse com as autoridades policiais, né? Ele, inclusive, eu fiquei sabendo, não posso afirmar com toda certeza, que quando saiu a minha prisão, o superintendente de inteligência do Estado esteve na comarca para poder informar ao juízo, né, da época, não sei se era o mesmo de hoje, que eu não tinha, que era um dos denunciantes do que havia acontecido das buscas e apreensões envolvendo os 200 milhões de reais. E Se é verdade, eu te pergunto isso, porque a assim... operação que aconteceu, toda essa manipulação aqui, ela estourou sobre mim por causa da denúncia que eu fiz. Mas ela já veio sendo manipulada de um tempinho para cá, fazendo perguntas em meu nome, colocando meu nome, porque o doutor Rodrigo Lisboa já se sentia ameaçado de ter o reino dele derrubado com a minha presença ao lado do prefeito, que ali eu falava, prefeito, esse parecer jurídico aqui, ele está errado, porque esse parecer aqui, se tem algum documento falso em licitações, ele não tinha que falar que a empresa agiu de boa fé e, portanto, é vencedora. Ele tem que encaminhar para o Ministério Público
para poder o Ministério Público ter ideia de que se aconteceu uma falsificação ou não. Ele não é procurador do Ministério Público, ele é um procurador municipal. Diversas Veja vezes bem, ele era chamado a Gilbert, atenção por minha causa. veja bem, eu te pergunto essa questão envolvendo a Shark, é para entender, compreender a questão da perseguição política que o senhor me disse mais cedo que estaria sofrendo. Porque, veja bem, quando estava lá a Lopes, que é onde estaria envolvido, estaria essa situação, você seria o proprietário de fato, ainda que as linhas sucessórias já tenham das transmissões das cotas de sociedade já não constasse mais o senhor. Temos aqui o depoimento de pessoas dizendo que quem era os proprietários de fato, um período, seria o Samuel e Léo Ruela. Mas veja bem, nesse momento você é o proprietário de fato, que serve muito bem para essa narrativa. Doutor, eu A vi empresa, a visto até sucessão essa continua a mesma. roupagem falsa, essa Mas roupagem quando chega falsa. na Shark, Eu visto essa roupagem perfeitamente, essa roupagem falsa que criaram, de que eu era dono constante ali até o final. Eu visto essa roupagem e eu vou responder isso numa competência que vai tratar sobre esse assunto. Agora, me relacionar a um crime de homicídio, porque eu era ou não era dono de uma empresa, eu conversava com Elan Martins sem ter nenhuma ligação, a interceptação telefônica, quebra de afastamento de sigilos e etc., que o delegado pediu, né? Ela só vai para um lado. É como o ministro Alexandre de Moraes falou uma vez, a jeripoca só vai para um lado, a jeripoca tem que ir para os dois lados. Ela tem que ir para os dois lados. Que investigação é essa que, quando é para poder pegar o telefone da vítima e para fazer a perícia, é estratégia da defesa? O delegado consegue falar isso em juízo. Estratégia da defesa, não pode fazer. Estratégia de investigação, aliás. Estratégia de investigação. E a investigação às avessas são essas. Se todo momento, todas as pessoas que vão declarar, que falam que teve uma discussão, essa discussão foi por telefone. E ele tem um material e ele não abre esse material para fazer uma investigação completa. Eu quero saber quem vai acreditar nessa história. Quem quer vai estar forçado a acreditar numa história dessa. Eu não peguei o telefone de Tranquedo, que foi candidato a prefeito recentemente, era da administração passada, que eu tive problema, era da administração passada, pegou a declaração dele dizendo que o irmão ligou para ele. Aí faz lá a quebra de sigilo e vê que o Elan ligou para o irmão dele, que é o Átila, né? E chamando de madrugada para conversar, para perguntar, para poder pedir para perguntar se teve uma morte. Eu quero saber aonde tem uma ligação para mim aí. Onde teve uma ligação para mim? Antes ou depois? Perguntando alguma coisa. Ele afirma isso, mas sem ter os áudios. Sem ter os áudios. Vai colocar isso tudo nas alegações finais, né, doutor Frederico? Sim, excelência, mas é direito de autodefesa dele, né? Até agora ele não foi ouvido na delegacia, poderia ter explicado tudo para o delegado, mas por uma estratégia de investigação não quis ouvi-lo. Então, assim, mas eu vou dar prosseguimento porque, em respeito aos colegas advogados aqui, né, eu vou finalizar com uma pergunta, na verdade, até para o senhor explicar, Gilbert Wagner. Nós estávamos estudando o processo, embora isso não afete diretamente a sua acusação, né? Porque a sua acusação é a questão dos Mourões. Só um minutinho. Doutor, depois eu vou ter um tempo para poder falar sobre uns pontos, sobre uns pontos que eu marquei. Sim. A questão é o seguinte, lendo o processo,
Pela ordem, que seja relacionado ao homicídio, porque o correto era nem ele ser ouvido porque ele é foragido, quando a defesa fala que ele não exerceu o direito, ele não foi, não teve no delegacia porque ele não foi preso. Ele E esteve porque segundo, falou com o delegado. ele não foi O delegado preso, ele falou. não exerceu porque ele não foi preso. E hoje aqui a jurisprudência diz que não era nem para ser ouvido, eu não me opus, então que Acredito que ele isso se já esteja expunja. superado, né, doutor? Não, Ele já está sendo não, não, ouvido. Você porque não, está ele está trazendo o sendo tema ouvido novamente. que seja ouvido sobre o homicídio. Processo, né? Sobre Sobre o Pela ordem, homicídio. doutor Só um minutinho, promotor, o só um Elan minutinho. também, Só... o Elan foi preso e não foi ouvido também na delegacia, então não, nesse é o fato. Mas, doutora, não existe uma pergunta obrigatória no Código de Processo Penal, fala assim, se os fatos não são esses, por que que o senhor está respondendo isso? A gente está desenvolvendo o porquê que ele não está respondendo isso. Ele já disse, doutor, ele já disse, ele falou que é perseguição política. Ele disse o que Estamos é. esclarecendo, estamos Agora, se esclarecendo ele o for porquê da trazer perseguição. outros fatos, que são outros fatos, para tentar Hum. embolar o processo, não tem Ah, nada a ver. Outros fatos são outros fatos. O motivo o ele já que, disse. o que ele trouxe até agora que pode embolar o processo, doutor promotor? doutor, Eu só quero pode saber, se você me mostrar de forma objetiva o que, que ele está atrapalhando o processo, eu prossigo em outras perguntas. fazer a pergunta ainda. Deixa ele, É, né? Deixa eu fazer a pergunta e a gente analisa. Pois não. Gilbert, estávamos dentro do processo, a questão de investigação, acho que investigação é objeto do processo, as questões dos que foi coletado, que a gente observou, dos projéteis que foram coletados, o que, que o senhor tem para falar sobre isso? Qual foi dentro da sua percepção ali? Doutor, apesar de foragido, eu estou aqui, né, me apresentando. O inquérito ele demorou 3 anos, eu nunca fui chamado, vários funcionários foram chamados, nem o próprio Átila foi chamado para confirmar, né, aquilo que o irmão dele falou. Eu estou à disposição para me entregar, desde que garanta a minha integridade física, garanta a minha saúde. Me entrego agora, neste exato momento, mas com garantias reais, porque eu não vou entrar numa prisão para ser esfaqueado. Eu não vou entrar numa prisão para ser assassinado, porque sabe que isso acontece, aconteceu recentemente. Eu não vou entrar numa prisão para não conseguir ser tratado do meu problema de saúde. Eu tenho minha esposa com câncer de mama, que está juntado nos autos. Eu tenho um filho de 7 anos. A minha família está destruída. Você pode dizer que uma pessoa como eu está foragido? Tecnicamente, sim. Mas o que eu queria estar era aí, presente, com todo respeito, respondendo às acusações, respondendo à acusação. Sei que o Ministério Público tem interesse no processo penal, até júri, execução da pena, né? E respeito muito, por isso eu chamo, sempre friso que o promotor de justiça deve ser tratado com excelência. Então, eu quero deixar isso claro. E o senhor fala comigo a respeito do inquérito, a respeito dos projetos. Doutor, pelo meu conhecimento, o local do crime, principalmente crime contra a vida, crime de homicídio, ele fala muito forte no momento do crime. Preservar o local do crime é essencial, isso foi preservado. Só olhar lá nas folhas, chegar lá nas folhas, eu fiz aqui uma anotação que me permite, nas folhas 3 do inquérito, marcado a caneta, as folhas 3 do inquérito, o policial que atende o chamado, ele fala sobre troca de tiros entre dois veículos. Ele fala de troca de tiro. Quando ele diz que fez a ronda, não encontrou, depois encontrou. Foi fechado
esse boletim unificado, né, esse registro de ocorrência, ele foi fechado às 5 e pouca da manhã. Né? O fato aconteceu às 11h30 da noite, no dia 27. Né? As folhas 3, o senhor pode dar uma olhada aí, foi na zona rural. E ele fala que 3 pessoas estavam gritando na hora que fui atender. 3 pessoas estavam gritando no interior da Hilux. 3 pessoas estavam gritando. Mas só que o vereador, segundo consta, ele morreu no local. Quem é essa outra pessoa? Deveria apurar melhor, tentar esclarecer melhor. Quem é essa outra pessoa, essa terceira pessoa? Quando fala, né, sobre... Eu vou falar sobre os projetos. Se o senhor olhar, vai ver vou procurar as folhas, vai ver que apresenta 4 estojos. 4 estojos que foram encontrados no local. Só que esses 4 estojos, 3, eles têm olhando a olho nu, a mesma batida na espoleta. Um tem uma batida diferente. E a marca da munição ela é diferente das outras 3. E é tão estranho isso, porque a perícia também não fala desse quarto projétil, desse quarto estojo, chamado de cápsula, né? E não fala sobre esse quarto estojo, né? Então, o que acontece? Esse quarto estojo ele foi achado pela perícia, assim que a perícia chegou, a perícia também não fala. Então, o que acontece? Olhando lá nas folhas 123, marcado a caneta, né? Vendo o trabalho no calhamaço policial, tentando buscar outros crimes, fazendo a microcomparação balística, nota-se que apresenta 3. 3, por que não apresentou os 4? Por que não apresentou os 4? Está muito claro ali, muito claro na cena do crime, que tudo mostra ali só uma tentativa de assalto. Tudo mostra uma tentativa de assalto. O anúncio do assalto já foi confirmado. Acelerou depois que foi anunciado o assalto. As posições dos tiros dados de lá, visto, vê que os projetos, a grosso modo, eles entraram inclinados. Então, isso também demonstra que o carro estava em movimento, o veículo estava em movimento. E foi observado lá que quando acham um carro queimado numa zona rural, ele tinha perfurações de tiro. Ele tinha perfurações de tiro, mostrando que aqueles que estavam a bordo do veículo, eles queimaram o veículo porque o veículo já não era mais útil para eles. Não era mais útil para eles, porque o veículo já estava todo furado a bala, todo furado de projétil, de arma de fogo. E foi retirado os projéteis de arma de fogo e foi constatado na perícia que os tiros foram dados antes do carro ser incendiado. Em nenhum momento, lá no laudo e no momento que recolhe os projéteis de arma de fogo da vítima, Costa Longa, tudo ali mostra que calibre 9mm. Quando vai fazer lá naquelas folhas, vai fazer essa comparação lá, aparece 38.
De onde veio esse quarto estojo que aparece na aparece no inquérito, colhido no local do crime? Será que era uma pessoa, Edu, vamos, sim, será que era uma pessoa, aquela outra que estava gritando, estava armada e na hora do assalto, ela reagiu atirando no carro dos assaltantes e houve uma troca de tiro, conforme é narrado ali no boletim, na ocorrência policial? A gente começa a pensar várias coisas que poderiam ter acontecido, várias outras coisas. E essa outra pessoa, essa terceira pessoa que estava gritando e que não aparece, por algum motivo, ela foi tirada de cena ali. Poderia ter sido um policial fazendo uma segurança, entendeu? Ela foi retirada ali daquela cena. Essas coisas tinham que ser aprofundadas, essas investigações, porque o local do crime, ele fala, ele é o primeiro lugar. Ele fala, ele é claro. Quando você acha uma cápsula, achei uma cápsula do local do crime, já falou que achou uma 9mm, a arma é 9mm. Achei a segunda cápsula. O local do crime está falando, o local do crime vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Por causa disso que os trabalhos acabaram 5h pouca da manhã. Porque o local do crime vai falando. E depois isso vai para o papel, isso para de falar. Isso para de falar. E começa a investigação policial, que não pode ser às avessas. Ela tem que buscar o mínimo de detalhe. Ela tem que voltar lá. Por que isso? Por que essa terceira pessoa? Se o vereador já estava morto? Por que essa quarta cápsula? Ela saiu da onde? Dentro do veículo? Ela estava dentro do veículo, foi recolhida dentro do veículo, que as outras três já foram falar que foi recolhida lá de fora. A quarta cápsula está aí nos autos. Ela é diferente. E por que na hora que foi enviar para microcomparação balística, para tentar descobrir se essas cápsulas, também a mesma arma participou de outros crimes, por que não foi enviada a quarta? Será que alguém sabe de onde saiu esse quarto tiro, de qual arma que foi, quem estava lá, e está tentando tirar da cena para não tentar colocar na cena, para não ficar complicada a presença dessa pessoa na cena, para poder desmontar toda essa armadilha que foi montada durante o tempo, porque foram tendo buracos nessas investigações, que foi deixando propício para que alguém encaixasse quem fosse ali dentro. E eu fui encaixado. E eu quero saber aonde está a quarta, onde foi achada essa quarta cápsula. Eu quero saber por que foi mencionado calibre 38 achado no carro da vítima, perfuração no carro da vítima, e isso não foi relatado lá atrás, no momento da perícia, próprio da perícia, já foi relatado depois em outra perícia, que já estava tentando descobrir outros crimes. Por que isso? Porque a quarta também não apareceu lá. Por que a quarta não apareceu lá? Várias outras coisas, desde o começo, desde o momento do local do crime, a gente vê que teve falhas muito, muito pesadas, deveriam ser sanadas naquele período. E o que eu tenho a dizer é que o inquérito policial, por mais que venha essa força do delegado em querer me encaixar nele, ele não tem base para isso. Até mesmo quando ele menciona que eu sou criminoso quanto mais, se o senhor observar, Vossa Excelência, Excelentíssimo, com todo respeito, observar, menciona dois números de processo, falando que responde 2 homicídios, por homicídio 2 vezes. Se olhar
trata-se do mesmo, não é homicídio, é tentativa de homicídio, e que a pena em execução penal depois se reduziu a 3 anos. E isso tem 15 anos, quase 15 anos, esse processo. Se olhar, são 2 números que tratam do mesmo processo. 2 números que tratam do mesmo processo, porque houve o desaforamento de Marataízes para Cachoeiro e o outro número. Aí é feita uma fake news jurídica, né, de pegar ali aqueles 2 números de processo e falar, respondeu 2 vezes por crime de homicídio. Tentativa de homicídio é diferente de crime de homicídio. Ela tem a redução, né? Ela é diferente. Quando fala em homicídio, a pessoa morreu. Tentativa de homicídio, não. Aí, ali, essa fake news jurídica, ela fala muito forte, 2 vezes. Quando fala que eu sou condenado por falsificação, e se puxar o número do processo, vai ver que eu fui condenado em primeira instância e absolvido em segunda instância pelo desembargador Pedro Valfel Rosa. Será que ninguém puxou isso? Se eu fui absolvido em segunda instância, a condenação de primeira instância não pode prevalecer. Não pode prevalecer. Quando fala lá que eu fui preso com arma de fogo, se olhar os autos, tendo acesso, conhecer os autos daquele processo, que todos eles que eu estou mencionando aqui têm quase 15 anos, se conhecer os autos, vai ver que o juiz, na hora da sentença, ele fala que eu não tenho a personalidade voltada ao crime, e que a arma era registrada, e que eu estava em desacordo com a legislação, porque a arma não constava no porte de arma. E essa arma foi encontrada dentro do meu carro. E eu assumi que portava ela. E senão eu poderia dizer que só estava transportando, porque ela era registrada. E sei as munições, mas eu assumi. E lá nessa sentença, né, em que eu não fui preso, né, ele faz constar que eu não tenho a personalidade voltada para o crime. Então, quando coloca ali na letra fria no papel, no sentido de prejudicar, aí eu sou o criminoso quanto mais. Quando fala de Gelivon, da morte de Gelivon, e compara com a morte da vítima, o vereador Costa Longa, isso é uma humilhação para a família da vítima, é uma humilhação à imagem de um homem que foi vereador e que deixou um legado. Gelivon era um foragido da justiça por assassinato a um policial militar e a um roubo de carga, uma tentativa de latrocínio. Ele era um foragido da justiça. Quando eu comprei o terreno, não foi dele, foi do pai dele. E esse processo não era nem para ser mencionado, porque ele foi anulado. Foi anulado a pronúncia desse processo. O processo voltou numa fase, lá atrás, ele tem 15 anos. E eu sou, aí baseado nisso, eu sou criminoso quanto mais. Pega um monte de fake news, é juntado nos autos pelo tribunal lá, pega o tribunal de Gutenberg e vai lá e coloca a minha condenação antecipada para dizer que eu sou o Batman. Aonde tem essa milícia? Quem são essas pessoas que fazem parte dessa milícia? Quem paga? Quem é que paga? Quem é que paga gás, gatonete, internet? Quem são as pessoas que estão aterrorizando as cidades aí, fazendo com que as pessoas paguem um pedágio ou qualquer outra coisa, e eu sendo o chefe dessa quadrilha? Só tem papel. E o papel, ele é frio. A letra, ela é fria. Quando ela é observada em detalhes, igual eu estou falando aqui, se for para olhar os números de processo e for para conhecer os autos, vai ver que não é assim. Então, Obrigado. doutor. Desculpa, pensei que você estava finalizando. Tá. Então, doutor, eu gostaria de falar mais, eu gostaria de estar presente, né? Então, para finalizar, eu quero dizer aqui que eu sofro ameaça de morte
pelo doutor Rodrigo Lisboa, procurador municipal. Eu sofro ameaça de morte. No dia 2 de agosto do ano passado, por volta das 8 horas da noite, numa reunião na casa dele, estando policiais militares fazendo a segurança dele, inclusive até uma viatura para próximo da casa dele, não sei se tem ordem judicial de proteção ou alguma coisa assim, ele faz um churrasco na casa dele e ali ele contrata pessoas para me procurar e contrata policiais para, quando estiverem de serviço, fazer ronda na minha propriedade rural, para fazer ronda na minha propriedade rural, para rodar perto de minha casa, ficar rodando várias vezes perto de minha casa, aonde que tem crianças e tem uma senhora que está acometida de doença grave, que é câncer, que está juntado nos autos aí. É um poder paralelo, e o chefe dessa milícia é o senhor deputado estadual Marcelo Santos. Ele é o chefe dessa milícia. Ele é o Batman. Ele que comanda toda essa milícia de processo licitatório. As crianças, elas acabaram. Hoje as vendas de pareceres acabaram. Pareceres, elas acabaram. Sabe o que funciona hoje? Eu tomo lá, me dá carro e espera que eu te dou um carro lá em cima. Espera que eu vou abrir um caminho para você. É pior do que a venda de sentença, é pior do que os pareceres comprados. Não falo deste juízo, não falo desta comarca. Gilbert, eu Mas é o que agradeço. acontece hoje. Eu agradeço, tá? E estou à Eu disposição peço de outras desculpa, perguntas, se quiserem. eu peço desculpa aos colegas advogados, né, pelo adiantar da hora, mas eu finalizo, Excelência. Obrigado. Eu É, estou dispensado, eu estou à disposição ainda. só um minuto, eu até perdi aqui a ordem, né? Já todos já fizeram as perguntas, né? É o último. Está dispensados. Obrigado, Excelência, eu Excelência. agradeço os advogados,